Olá, hoje nós vamos abordar o problema da represa. Bom, para quem faz engenharia, né, e sobretudo para nós que estamos aqui no estado de Minas Gerais, há pouco tempo atrás nós sofremos duas catástrofes com relação a represas, né, barragens que poderiam ser evitadas, né, mas não cabe ficar questionando isso agora. Mas, enfim, eu acredito que essa aula de hoje vai dar uma noção um pouco melhor do como funciona uma barragem e como que a física, a hidrodinâmica, a hidrostática e a hidrodinâmica, ela é fundamental para um engenheiro que vai trabalhar nessa área, tá? Por que eu digo isso? Porque em Minas Gerais, sobretudo, a gente tem um excessivo número de mineradoras, de siderúrgicas, e o que mais se vê são essas barragens de rejeitos de minérios. Vocês podem perceber, né, que existe até uma diferença de densidade entre esse ponto e outro aqui. Eu peguei essa figura aleatória da internet, eu não sei nem dizer de qual barragem que ela pertence, né? Não é meu papel também fazer isso, né? Mas é meu papel apresentar a física que está por trás dessa barragem. É uma física até não muito complexa, né? A gente vai entender isso um pouco melhor. Então percebam bem o seguinte, aqui nessa barragem nós temos que ela está com a parte aqui bem mais, digamos assim, robusta no pé da barragem aqui do que aqui em cima. Se a gente conseguir colocar isso num esquema, seria algo mais ou menos assim. A gente teria uma base bem robusta e lá em cima nem tão robusto assim. Mas por que isso? Bom, isso tudo se deve ao princípio de Stevin, principalmente. Por quê? Porque a pressão exercida no fundo é maior do que a pressão exercida na superfície. Mas vamos ver como é que essa força age nesse paredão aqui da represa, que corresponde todo esse paredão que está aqui, né? Então vamos imaginar uma situação bem simples, tá? Nós temos aqui, nós vamos pegar um diferencial de altura, que está aqui, que a gente vai determinar como dy. Nós temos uma altura, uma profundidade Hzinho até esse ponto que a gente pegou aqui, infinitesimal, beleza? E temos a altura total do nível de água que nós estamos representando por Hzão. Aqui nós temos a largura da represa, que nós vamos simbolizar por W minúsculo. E claro, a gente colocou aqui um sistema cartesiano, porque esse sistema cartesiano vai servir de orientação aqui onde a gente tem a origem dele. Então tudo isso aqui eu chamei de dy, simplesmente porque está contido no eixo y, e aqui fatalmente a gente teria um dx porque está contido no eixo x. Então a gente enche essa represa até um determinado nível e a gente quer saber qual é o total de força que essa represa está suportando pela água, tá? Perdão. Então, por causa dessa variação de profundidade, a gente não pode calcular essa força simplesmente multiplicando pela área, né? Utilizando a pressão, né? Se a gente pegar aquela fórmula inicial, pressão é igual a uma força aplicada numa área. Se eu quiser calcular essa força seria pressão vezes a área. Não, não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente vai ter diferença. A força exercida aqui, ela é muito maior do que as forças que estão exercidas na parte de cima. Então a gente tem que ter um somatório dessas forças, se é que vocês me entendem. Se eu já falei um somatório, claro, nós vamos precisar utilizar de ferramentas de cálculo integral para poder resolver isso aí. Bom, utilizando primeiramente o princípio de Stevin, eu estou preocupado só com a força que a água está suportando. Então eu não estou preocupado com a pressão atmosférica que está aqui, por enquanto. Tá? Estou preocupado mais com a pressão só que a água está exercendo, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu teorema de Stevin. O meu teorema de Stevin, ele estabelece o seguinte: pressão vai ser dado por ρg vezes o H, onde esse H que eu estou usando é esse H que está aqui, ó. Esse H, deixa eu fazer com laser, esse H que está aqui. Por quê? Porque eu quero saber qual o valor da pressão nessa faixa de vermelho, numa parte infinitesimal, beleza? Então voltemos aqui aos cálculos.
Dando continuidade aqui, como é que eu vou calcular esse H de uma maneira assim razoável matematicamente, né? Formalmente, né, na matemática? Seria o ρ, G, vezes o Hzão menos o Hzinho. Olha se isso faz sentido aí na cabeça de vocês. Se eu subtrair esse Hzinho desse Hzão aqui, eu consigo achar a diferença de profundidade que eu estou interessado, que está nessa faixa aqui. Perfeito? Bom, um outro fator também que eu posso pensar, Fernando, mas tá meio esquisito, você não colocou a pressão atmosférica. Tá, mas se você for olhar bem, a pressão atmosférica ela tá agindo dos dois lados da represa. Então ela meio que se anula, tá? Então, assim, por isso que eu não coloquei, não estou preocupado com ela agora, tá certo? É só para constar mesmo. Claro, que se fosse só de um lado da represa eu estivesse isolando o outro, eu teria que levar em consideração isso aí. Mas não é o caso agora, perfeito? Aqui a gente tem uma nulidade entre esses dois lados da represa. Bom, se eu fizer um diferencial de área, agora vamos pensar nessa área de vermelho que está aqui, beleza? Se eu fizer um diferencial de área, eu vou até fazer esse cálculo aqui de vermelho. Esse diferencial de área vai ser dado por esse W que está aqui, deixa eu cadê meu laser, esse W que está aqui, beleza? Vezes o diferencial de altura. Por quê? Porque esse W, olha só, é o tamanho certinho que está aqui, ó. Beleza? Vezes a altura. Então, aí eu consigo achar esse diferencial de área que está aqui, ó. Então, vamos lá. Esse diferencial de área vai ser base vezes altura, ou seja, W vezes DY. Tranquilo? E se eu quiser calcular o meu diferencial de força, agora sim eu utilizo aquela força principal que está ali, ó. Só que usando diferenciais, né? Então, vamos lá. Força, diferencial de força, vai ser igual a pressão vezes o diferencial de área. Mas peraí, o diferencial de área está aqui, ó. Eu já posso fazer, inclusive, essa substituição. E também eu consigo calcular a minha pressão, né? Minha pressão também já está aqui, ó. Eu também consigo calcular essa pressão de certa forma, até simplificada, com uma matemática simples, tá? Então, esse diferencial de força, ele vai ser dado por ρg Hzão menos Hzinho, que é o que está aqui, não é isso? Deixa eu fazer aqui com laser, que é o que está aqui, que multiplica o diferencial de área, que é o que está aqui. Então, vamos lá. Então, multiplicando esse diferencial de área, vai dar W vezes DY. Bom, demorou, né? Resta agora a gente pegar, deixa eu copiar essa relação aqui, colocar ela aqui embaixo, copiar, cola, vou colocar ela aqui embaixo, porque agora eu vou simplesmente enfiar uma integral aí para cada lado, certo? Então eu vou enfiar uma integral aqui e vou enfiar uma outra integral aqui. É isso que eu vou fazer, beleza? Então vamos lá, deixa eu só fazer elas mais bonitinhas aí, para não ficar esse negócio tudo torto, né? Então deixa eu colocar uma integral aqui, não ficou muito diferente não, mas enfim. Disso aqui nós vamos, eu vou seguir com azul agora, tá? Disso aqui nós vamos simplesmente achar que o valor dessa força é a integral da pressão vezes o diferencial de área. Não é vezes o diferencial, é a integral da pressão pelo diferencial de área. Na hora que a gente fizer esse cálculo, nós vamos achar o seguinte, ó, força vai ser igual a integral que vai do ponto zero, deixa eu pegar o laser aqui para mostrar onde é o ponto zero está aqui, do ponto zero até o Hzão, beleza? Então eu tenho que colocar isso aqui do ponto zero até o ponto Hzão, vezes o ρ, vezes o g, vezes o Hzão menos Hzinho, W, dy. Perfeito? Então, aí nós temos a integral perfeitamente montada, tá? Bom, resolvendo essa integral, né, vocês podem já perceber que o valor dessa força vai ser dado pura e simplesmente por meio de ρ, G, W, H2. Esse vai ser o valor da força exercida
pela represa. Beleza? Então acho que o vídeo já ficou um pouco longo. Estamos aí. Até a próxima aula.